Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Primeiro quero agradecer a Deus por eu estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários, seu dislike. Comente e dê o like se gostou. Se não gostou, pode dizer, ó, não gostei, aquele dedinho para baixo também é bom para mim. O que não é bom é você não dar nem o like nem o dislike. Dizer que gostou ou se não gostou. E faça seus comentários. Com certeza isso vai ser muito bom para mim. Bom, aqui eu sempre deixo meu e-mail, deixo meu telefone e também deixo o meu blog. Qual a importância de você utilizar o meu blog? Você acessando o meu blog, você tem um assunto sobre política, sobre economia, sobre vários assuntos, vamos dizer assim, de segunda a sexta. Sempre qual o objetivo? Manter-se atualizado. É de fundamental importância. No vídeo anterior, concluí, né, sobre a competência da União, manter relações com o mundo, né, controlar o correio aéreo, enfim, o vídeo vocês assistiram e já aprenderam. Agora nós vamos falar sobre competência privativa da União sobre legislar. Porque é muito importante a lei, né? As leis elas vêm assim, Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto, portaria, resoluções, etc. Tá, essa mesma competência vem para os estados e a mesma competência vem para os municípios, claro, dentro da sua proporcionalidade, sempre tendo como base a Constituição Federal. Não existe não existe nenhuma lei acima da Constituição. Toda lei ela tem que ser derivada da Constituição Federal. A lei federal, feita pelo presidente Bolsonaro, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, e promulgada pelo presidente Bolsonaro, ela tem que dar de acordo com a Constituição. O governador de Pernambuco, a Assembleia Legislativa de Pernambuco vota uma lei, promulga, o governador assina promulgando, mas ela tem que estar de acordo com a Constituição do Estado de Pernambuco e com a Constituição Federal. O município, o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara aprova o projeto de lei, ela tem que estar de acordo com a Carta Orgânica do município, deram o nome de Carta Orgânica, mas podia ser Constituição do município, da Constituição do Estado e da Constituição Federal. Então, tudo há um entrelaçamento de leis, né? Sempre tendo como base a Constituição. Por quê? Porque todos os brasileiros estão submetidos à Constituição, inclusive o presidente da República. O presidente da República é o principal, vamos dizer assim, condutor da legalidade, da constitucionalidade. O presidente da República ele tem o dever e a obrigação de cumprir a Constituição, não desrespeitá-la como vem sendo feito nos últimos anos. A Constituição brasileira tem sido constantemente desrespeitada pelo próprio Estado. É lamentável eu falar isso, eu não gostaria. Mas porque eu sou um defensor da Constituição, sou um defensor da lei. Agora, os políticos, os governadores, os deputados federais, especialmente a presidência da República, costumeiramente vem desrespeitando a nossa Constituição. Lamentável, que pena, que dor isso me dá. Saber que quem tem o dever de cumprir a Constituição, como é o presidente da República, não vem sendo feito de forma, vamos dizer assim, coerente, de forma adequada, como manda a regra. Tá? Vamos lá. Compete à União, ou seja, só o presidente Bolsonaro pode enviar projetos de lei para tratar e ser aprovado pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado. Ele, sobre direito civil mantém as relações de nascimento, né, são os fatos, os atos jurídicos, nascer, morrer, tudo isso tem que ser uma lei federal para regular a herança, direito de herança e assim sucessivamente, né, casamento, nascimento, divórcio, né. Comercial, direito civil, direito comercial, direito penal, processual, direito eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Tudo isso é competência da União. Não adianta o governo de Pernambuco dizer eu vou fazer uma lei para resolver os problemas espacial. Não, ele não pode. Essa lei ela pode até ser aprovada, que muitas leis são aprovadas de forma arbitrária. O povo não se preocupa, o prefeito assina uma lei inconstitucional e fica durante muitos anos tendo valor, ela gerando direitos e deveres. Mas essa lei, se ela é inconstitucional, ela não devia estar sido promulgada. Mas muitas leis são inconstitucionais e que provavelmente levarão anos até chegar em Brasília no STF. Até o STF decidir que aquela lei é inconstitucional. Então, vamos lá. A desapropriação, todo processo de desapropriação também tem que ser a base numa lei federal, né?
A requisição de civis e militares, né, em caso de eminente perigo e em tempo de guerra. Que só o Estado pode fazer uma lei com questões militares. Ninguém, só a União, só a Presidência da República, mais ninguém. Né? Água, quem pode legislar sobre água, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, a Presidência da República, o governo federal. Né? Serviço postal, uma lei de Santa Cruz, por exemplo, não pode, do município de Itaquaritinga, do município de Santa Cruz de Caparibe, do município de Toitama, não pode fazer uma lei regulando o sistema de entrega de correspondência, porque isso é competência do governo federal, né? Da União. Né? Sistema monetário e medidas e títulos garantias dos metais. Por exemplo, só pode lei que defina ouro como ativo financeiro, ouro como mercadoria, tudo isso é uma lei federal que tem que regulamentar. E a questão de títulos, né, caderneta de poupança, tudo também tem que ser uma lei federal. Comércio exterior, para exportações, né, de produtos para países estrangeiros, também tem que ser uma lei federal. Regime dos portos, como funciona a entrada e saída de navio, descarregamento, carregamento de navio, também lei federal. Então, jazidas, minas, também tem que ser lei federal para cuidar dessa parte do subsolo, né? Os bens minerais que são bens da União, né? Imigração é a saída de gente do Brasil. A imigração, né, também tem que ser a entrada e saída de brasileiros e estrangeiros do país tem que ser lei federal também, que regulamenta. Então é muito importante a gente saber disso, porque, Antônio, mas você está falando tanta bobagem. Não, isso é muito importante para você se manter numa conversa. Porque eu vou fazer uma lei, às vezes o prefeito, eu vou fazer uma lei proibindo isso. Cara, pálida, você não pode, porque isso é competência da União, não é sua competência, tá certo? Mas depois nós vamos falar também das competências dos municípios. Organização judiciária, né? Como eu falei lá, só uma lei federal é que pode definir como funciona o juizado, o Ministério Público do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal, como eu falei no vídeo anterior, é um caso especial, porque é onde está a União, onde a União precisa de ter o controle, né? Porque é uma questão de segurança pública, né? De garantia nossa, né? O de manter, como era antigamente chamado de município neutro, né? Como foi o Rio de Janeiro durante muitos anos, até 1960, né? Quando Brasília foi inaugurada, o Rio de Janeiro era considerado município neutro, chamava-se de município neutro, porque lá se instalava ao governo federal, o governo central do país, né? Sistema de poupança e captação, até eu já falei, né? Sistema de consórcios e sorteios, né? Esse consórcio que você compra, tem empresa de... aqui eu não tenho muito, mas no Rio e Brasília, antigamente tinha muito consórcio. Você comprava um carro em suaves prestações, ficava pagando consórcio, esperando ser sorteado, nunca era sorteado, você pagava em 60 meses, você ia receber lá nos 5 anos depois, mas nunca tinha o sorteio, você ia todos os sorteios e nunca era sorteado. Um ou dois era, mas só parece que aquelas bolinhas do sorteio só para privilegiado. Normas gerais sobre organização efetiva de material bélico, armas, né? Tudo isso é competência só lei federal, não pode ser uma lei municipal, uma lei estadual. Competência da polícia, a definição de como que a quem compete as atribuições de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, só lei federal. Seguridade social, aposentadoria, auxílio de saúde, salário de maternidade também tem que ser lei federal, né? A parte da educação, toda a parte da educação também, lei federal que tem que regulamentar isso, né? Registro público, registro de nascimento, casamento, né? E assim por aí. Registro de imóveis, tudo tem que ser lei federal, né? Normas gerais de licitação e contratação de serviço público, né? Então tem a lei de concorrência, a lei de licitações, né? A 8666 foi alterada, não me lembro agora, para 12 alguma coisa, né? Mas toda a parte de licitação, isso aí, tanto os estados quanto os municípios têm que seguir essas normas. Leis federais, elas são obrigatórias para todos. Não, né? O município, a competência dos municípios, vocês vão ver que a gente chamaria de competência residual, né? A gente chega no momento certo, tá? Também aqui propaganda comercial, tudo isso, né? A lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas. Exatamente neste caso, quando a União tem a competência de legislar, mas ela não legisla, por exemplo,
Suponhamos que o governo não tivesse feito uma lei sobre registro de nascimento e óbito. O Estado de Pernambuco poderia criar uma lei definindo como ia ser o registro do nascimento e óbito das pessoas pernambucanas. Mas como tem uma lei federal, o Estado de Pernambuco não pode legislar sobre. Suponhamos que o governo de Pernambuco tivesse feito essa lei, a União não tivesse feito a lei sobre registro de títulos, sobre óbitos e nascimentos. Aí o Estado de Pernambuco fez primeiro. Quando a União fizer a lei sobre registro de nascimento e óbito, a lei de Pernambuco automaticamente é excluída. Ela não tem mais valor, porque tem que obedecer primeiro a lei federal. Entendeu? Está entendendo? Então, no momento, foi exatamente nesse problema que o presidente, não aqui especificamente, mas como eu disse que o presidente Bolsonaro, nesse vídeo a gente ia, no vídeo anterior, eu falei que a gente ia, a partir de agora, entender que o presidente Bolsonaro não podia culpar o STF por causa da pandemia. Porque muitas coisas que o governo federal não tomava medidas, o governo estadual, o governo municipal estavam autorizados. Como o governo se omitiu muita coisa em relação à pandemia, os governos estaduais e os governos municipais tinham o direito e a obrigação de tomar medidas. Por exemplo, quando o presidente Bolsonaro insistia que todo mundo fosse morrer na rua de Covid, os estados começaram a fechar os parques, a fechar as feiras. Estão passando por cima. Não está passando. Ninguém passou por cima do presidente Bolsonaro. Simplesmente usou a lei, porque não podia deixar que um Moda Center aqui em Santa Cruz, que recebe talvez 10 mil pessoas, na fase crítica da pandemia, que deixasse que todo mundo abrisse, fosse negociar. Era o que todo mundo queria. Mas na semana seguinte, provavelmente, o sistema de saúde ia entrar num colapso, como quase entrou em alguns estados. Entrou esse colapso em Manaus, né? Foi o estado mais grave. Por quê? Por ignorância, por ganância, né? Eu sei que vão me criticar muito por isso, porque os governos e os prefeitos, os governadores e os prefeitos, quando fecharam o comércio, eles sabiam do prejuízo, mas eles estavam interessados em salvar vidas. E que adianta a gente hoje ter uma economia crescendo, mas a gente tinha perdido 5, 6 milhões de brasileiros. Nós perdemos 670 mil. Já é uma tristeza para mim. Imagine se a gente tivesse perdido 5, 6 milhões de pessoas, como queria o presidente Bolsonaro, que abrisse as portas, não fechasse nada e o povo morrendo nas filas. Ele não ia atender. O sistema ia colapsar e ele não tinha condições. Como ele não teve condições, competência para administrar a crise de Manaus. O que é que eles fizeram? Fizeram nada, né? Eles foram para lá com aquele laboratório, lá segundo o relatório da pandemia, foram fazer horrores lá em Manaus, né? E o avião da FAB, não tinha um avião na FAB para ir buscar oxigênio na cidade de Caracas, na capital da Venezuela. O governo venezuelano nos forneceu oxigênio, porque o sistema colapsou, não tinha oxigênio suficiente para atender os nossos doentes. A Venezuela deu oxigênio para nós, mas teve que vir de caminhão, porque a Força Aérea Brasileira, que devia ter um avião para ir buscar, não foi. Acho que o avião da FAB, eu não sei onde. Cadê os aviões da FAB? Para que servem as Forças Armadas? As Forças Armadas não é para atuação em tempo de guerra, não. As Forças Armadas deviam ter entrado no processo de combate à pandemia. Mas o que ele fez? Ele recuou, não cedeu nenhum avião para buscar remédio, né, que o oxigênio é vida, para salvar o povo de Manaus. Não foi culpa da Constituição, nem foi culpa do STF. Foi a omissão. Ele tem o direito de eu acho que o presidente Bolsonaro tem todo o direito de ter tomado a posição que tomou. Disse que era uma gripezinha, que ninguém ia morrer, que ele não era coveiro, que ele não tinha nada a ver com isso. Parabéns, presidente. Eu não estou criticando Vossa Excelência. Agora, ele devia compreender, não passar a mentira para a população dizendo que foi os governadores. Porque ele agora atribui o fracasso do governo dele aos governadores que fecharam o comércio, né, para que salvasse vidas. Mas salvar vidas é fundamental. Em que adianta você manter o comércio aberto se você está perdendo metade da população? Em que adiantava você abrir o Moda Center de Santa Cruz se você ia perder 5 mil, 6 mil pessoas por semana contaminadas? O sistema de saúde de Santa Cruz de Caparibe não ia comportar a quantidade de pessoas doentes. Então, parabéns ao governador de Pernambuco, parabéns ao prefeito de Santa Cruz, ao prefeito de Taquaritinga, que tomaram as medidas acertadas, que foi restringir a aglomeração de pessoas, parou festa, porque salvou vidas. O prejuízo a gente recupera depois. Tá certo? Então é importante essa leitura da Constituição para a gente não se perder, para a gente entender, né,
como funciona o sistema para você não ser enganado por pessoas de má fé, como foi as informações que passaram, que eu não governo porque o STF não deixou. Não, o STF autorizou de seus estados e municípios, pode fazer o que quiser, as medidas que quiser, desde que seja para salvar vidas. E você pode até discordar, eu respeito quem discordar de mim, quem dizer que não, porque fechou o comércio, gerou desemprego, acabou com o país. Não, eu acho que a gente tinha que salvar primeiro vida, depois a gente pensa nas outras consequências. Agora, salva a vida. Morrer, deixar morrer pessoas porque eu não posso fechar um mercado, pelo amor de Deus, né? A vida tem muito mais valor. Eu acho que os governadores e os prefeitos naquele momento estavam vendo vida. Ah, o governo federal mandou muito dinheiro? Mandou. Ah, o governo mais ninguém. Tá bom, aí compete ao Poder Judiciário, ao Ministério Público averiguar se os governadores, se os prefeitos furtaram, desviaram os recursos enviados pela pandemia. Aí cada um vai para a cadeia. Mas desaprovar o fechamento do mercado, desaprovar as medidas que os governadores e os prefeitos tomaram, não. Eu sou crítico muito dos governadores, a maioria dos governadores, mas nesse ponto eu tenho que concordar. A medida foi acertada porque tinha que salvar vidas. Se tivéssemos deixado a lá vão ter, né, nós estamos no mês de junho, que é essa palavra de francês, na nossa quadrilha, tinha morrido todo mundo, 5 milhões de pessoas. Isso não é bom para ninguém. Você não se comover, né? Você perder 5, nós perdemos 680 mil, parece 670, 680. Eu já estou triste, imagino se eu tivesse sabendo hoje que tínhamos perdido 5 milhões. Talvez eu tivesse morrido. Isso foi um desastre. Então a gente tem que parar, ter a humildade de reconhecer. Que os governadores erraram, vamos lá, admitir que erraram. Que os prefeitos erraram, vamos admitir. Agora a presidência da República também errou e foi pior ainda quando ela disse que não, quando ele afirmou que não governava porque o STF não deixava. Isso não é verdade, porque o STF não proibiu o presidente Bolsonaro de tomar atitudes em relação à pandemia e também em relação a muitas outras coisas que ele podia ter feito e não fez, por omissão e por opção própria. Eu respeito o governo dele, ele governou do jeito que quis, eu tenho que mais aprovar. Agora, dizer que ele tem razão, não, ele cometeu um erro crasso e vai entrar para a história, não adianta ele tentar desviar, porque a história vai registrar o que eu estou falando. O que eu estou falando é documento da história, que ele vai ter que... As descendências dele, a família dele, todo o Brasil um dia vai saber que a pandemia só não matou 5 milhões de pessoas porque os governadores e os prefeitos desrespeitaram o comando geral da presidência da República, que infelizmente tomou uma atitude de omissão, uma atitude errada em relação a tudo isso. Ok? Muito obrigado e até a próxima.